Neste dia, somos convidados a iniciar esta oração reconhecendo que a vida nem sempre é fácil. A terça-feira costuma trazer o peso da continuidade quando a semana já começou, mas ainda está longe de terminar. É nesse momento que o cansaço aparece, que as lutas internas se tornam mais fortes e que muitos pensamentos tentam nos fazer desistir. Hoje não estamos aqui para fingir que tudo está bem. Estamos aqui para ser sinceros diante de Deus, para reconhecer que existem batalhas silenciosas acontecendo dentro do coração. Batalhas que nem sempre os outros veem, mas que sentimos todos os dias. Muitas pessoas acordam nesta terça-feira carregando preocupações, inseguranças e medos. Medo de não conseguir, medo de falhar novamente, medo de seguir em frente sem ter forças suficientes. Por isso, esta oração de hoje é um pedido profundo por força interior, não apenas força física, mas força da alma, força para permanecer, força para não abandonar o caminho, força para continuar mesmo quando tudo parece pesado. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Não escondemos nossas fragilidades, não mascaramos nossas dores. Apresentamos a Ti aquilo que nos enfraquece e aquilo que nos faz duvidar. Há lutas que acontecem dentro de nós, pensamentos que insistem em nos derrubar, vozes interiores que dizem que não vale mais a pena tentar, situações que parecem não mudar mesmo após tanto esforço. Hoje pedimos que o Senhor nos fortaleça para enfrentar essas batalhas, que nos dê coragem para continuar, que nos dê firmeza para não recuar diante das dificuldades. Que esta terça-feira seja marcada por uma renovação da força interior, que o desânimo não tenha a última palavra, que o medo não domine nossas decisões, que a dúvida não nos paralise. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a luta não é sinal de fraqueza, mas de crescimento, que as dificuldades fazem parte do caminho, que cada obstáculo pode se tornar uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Ensina-nos a não desistir quando o resultado demora, a não abandonar quando o esforço parece não ser reconhecido, a não perder a esperança quando o caminho se torna mais difícil. Hoje escolhemos permanecer firmes, escolhemos continuar acreditando, escolhemos confiar que Deus caminha conosco mesmo quando o coração se sente cansado. Que esta oração seja o início de um fortalecimento interior, que ela nos ajude a enfrentar o dia com mais coragem, que ela nos lembre que não estamos sozinhos em nossas lutas. Nesta terça-feira, entregamos a Deus nossas batalhas internas, pedimos força para seguir adiante, pedimos perseverança para não desistir, pedimos equilíbrio para atravessar este dia com fé, confiança e determinação. Que este momento de oração nos prepare para continuar a semana com o coração mais firme, com a mente mais clara e com a certeza de que mesmo em meio às lutas, Deus permanece presente, sustentando cada passo do nosso caminho. Nesta terça-feira, somos convidados a olhar com mais honestidade para dentro de nós mesmos. Nem todas as lutas são visíveis, nem todas as batalhas acontecem do lado de fora, muitas delas se travam em silêncio no interior do coração. Existem dias em que tudo parece normal por fora, mas por dentro existe um cansaço profundo, uma sensação de peso, uma inquietação que não sabemos explicar. Essas lutas interiores podem assumir muitas formas. Às vezes aparecem como medo, outras vezes como insegurança, em alguns momentos surgem como dúvida ou desânimo. Há pensamentos que insistem em nos enfraquecer, pensamentos que questionam nossa capacidade, que nos fazem sentir insuficientes, que nos levam a comparar nossa caminhada com a dos outros. Nesta oração reconhecemos que essas lutas existem, não negamos aquilo que sentimos, não fingimos força quando estamos cansados, não escondemos nossas fragilidades diante de Deus. Senhor Deus, Tu conheces o que se passa em nosso interior, conheces os pensamentos que nos visitam, conheces as preocupações que carregamos, conheces as batalhas que travamos em silêncio. Há lutas que surgem da pressão do dia a dia, do trabalho excessivo, das responsabilidades acumuladas, das expectativas que colocam sobre nós. Há também lutas que nascem da própria mente, do medo de errar, do medo de não ser suficiente, do medo de não conseguir seguir em frente. Hoje reconhecemos que nem sempre sabemos lidar com tudo isso sozinhos. Reconhecemos que há momentos em que a força parece diminuir, que a motivação se enfraquece,
que a esperança fica silenciosa. Nesta terça-feira, colocamos essas lutas diante de Deus, não para sermos julgados, mas para sermos acolhidos. Não para sermos condenados, mas para sermos fortalecidos. Ajuda-nos, Senhor, a identificar aquilo que nos enfraquece interiormente. Ajuda-nos a perceber quais pensamentos não nos fazem bem. Ajuda-nos a reconhecer as emoções que precisam ser entregues. Que possamos aprender a não alimentar o medo, a não dar espaço excessivo à dúvida, a não permitir que o desânimo domine nossas decisões. As lutas interiores não definem quem somos. Elas fazem parte do caminho humano. Elas revelam nossas necessidades. Elas mostram onde precisamos de mais força e mais confiança. Que esta oração nos ajude a não fugir dessas batalhas internas, mas a enfrentá-las com consciência, com humildade, com fé. Nesta terça-feira escolhemos trazer à luz aquilo que nos pesa por dentro. Escolhemos não carregar sozinhos o que nos machuca. Escolhemos confiar que Deus caminha conosco também nesses momentos silenciosos, que o reconhecimento dessas lutas seja o primeiro passo para a transformação interior, que seja o início de um fortalecimento profundo, que nos prepare para receber a força necessária para continuar. Seguimos nesta oração com o coração aberto, conscientes de nossas batalhas internas e dispostos a enfrentar esta terça-feira com mais verdade, mais confiança e mais disposição para não desistir do caminho que estamos trilhando. Nesta terça-feira, depois de reconhecermos as lutas que existem dentro de nós, somos convidados a dar um passo a mais nesta oração. Não basta apenas perceber as dificuldades, é necessário pedir força para continuar enfrentando cada uma delas. Muitas vezes tentamos seguir adiante confiando apenas em nossas próprias capacidades. Forçamos além do limite. Guardamos o cansaço em silêncio, tentamos mostrar que está tudo bem, mesmo quando o coração está sobrecarregado. Hoje, esta oração nos convida a fazer diferente. Ela nos convida a pedir força, não uma força que vem do orgulho, mas uma força que nasce da confiança em Deus. Senhor Deus, reconhecemos que há dias em que nos sentimos fracos, dias em que a motivação diminui, dias em que o peso das responsabilidades parece maior do que conseguimos carregar. Por isso, nesta terça-feira, pedimos que o Senhor nos conceda força interior, força para levantar quando o desânimo aparece, força para continuar quando a vontade é parar, força para enfrentar aquilo que temos evitado. Pedimos força para lidar com situações que não escolhemos, para enfrentar desafios que surgiram sem aviso, para atravessar momentos em que tudo parece exigir mais do que podemos oferecer. Que esta força não seja agressiva nem impaciente, que seja uma força serena, uma força firme, uma força que nos ajude a permanecer equilibrados mesmo em meio à pressão. Ajuda-nos, Senhor, a não confundir força com dureza. Ensina-nos que ser forte também é saber reconhecer limites, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, que descansar quando necessário também faz parte do caminho. Nesta oração pedimos força para nossas decisões, para escolher o que é correto mesmo quando é difícil, para dizer não quando precisamos proteger nosso equilíbrio, para dizer sim ao que nos aproxima do bem. Pedimos força para enfrentar os medos que tentam nos paralisar, força para não permitir que pensamentos negativos dominem nossa mente, força para manter a esperança viva mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Que esta terça-feira seja marcada por um fortalecimento interior silencioso, não um impulso passageiro, mas uma força constante que nos acompanha ao longo do dia. Que possamos sentir essa força nos pequenos gestos, na paciência diante das dificuldades, na calma ao lidar com imprevistos, na perseverança diante dos obstáculos. Senhor Deus, confiamos que o Senhor conhece exatamente o tipo de força que precisamos. Não mais do que conseguimos suportar, não menos do que é necessário para continuar. Que esta oração nos ajude a atravessar este dia com mais firmeza, com mais coragem, com mais confiança. Seguimos nesta terça-feira sustentados por essa força interior que vem de Deus, dispostos a continuar, dispostos a enfrentar os desafios e determinados a não desistir, mesmo quando o caminho se torna mais exigente. Nesta terça-feira, somos convidados a enfrentar dois inimigos silenciosos que costumam enfraquecer o coração: o medo
e o desânimo. Eles nem sempre aparecem de forma evidente. Muitas vezes surgem aos poucos em pensamentos repetitivos, em sentimentos de insegurança, em uma vontade constante de adiar decisões. O medo pode assumir muitas formas. Medo de errar, medo de fracassar novamente, medo de não estar à altura do que a vida exige. O desânimo, por sua vez, costuma vir quando o esforço parece não gerar resultado, quando tentamos, insistimos e mesmo assim não vemos mudanças, quando a rotina se torna pesada e a esperança começa a enfraquecer. Hoje, nesta oração, não ignoramos esses sentimentos, não fingimos que eles não existem. Reconhecemos que fazem parte da experiência humana, mas escolhemos não permitir que eles dominem nossas decisões. Senhor Deus, Tu conheces os medos que carregamos em silêncio, conheces as inseguranças que nos acompanham, conheces os momentos em que o desânimo tenta nos fazer parar. Nesta terça-feira pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar esses sentimentos com coragem, não uma coragem impulsiva, mas uma coragem serena, capaz de nos manter firmes mesmo quando o medo se apresenta. Ajuda-nos a não permitir que o medo paralise nossos passos, que ele não nos impeça de tentar novamente, que ele não nos faça abandonar o caminho antes do tempo. Quando o desânimo se aproximar, lembra-nos de tudo o que já superamos, de quantas vezes conseguimos seguir em frente mesmo com dificuldades, de quantas batalhas já foram vencidas mesmo quando parecia impossível, que possamos aprender a identificar quando o medo começa a crescer dentro de nós. E que ao percebê-lo, possamos entregá-lo a Deus. Sem resistência, sem vergonha, sem culpa. Ensina-nos, Senhor, a substituir o medo pela confiança, a trocar o desânimo pela perseverança, a transformar a insegurança em aprendizado. Nesta terça-feira, escolhemos não desistir por causa do medo, escolhemos não parar por causa do cansaço emocional, escolhemos continuar mesmo quando o coração se sente frágil. Que esta oração nos ajude a enfrentar cada desafio com mais lucidez, a não reagir apenas pelas emoções do momento, a não tomar decisões baseadas apenas no medo. Que o desânimo não determine o rumo da nossa semana, que ele não nos impeça de acreditar, que ele não nos afaste do caminho que estamos construindo. Seguimos nesta terça-feira com o coração mais consciente, sabendo que o medo pode aparecer, mas que ele não precisa nos dominar. Sabendo que o desânimo pode surgir, mas que ele não precisa nos paralisar. Que esta oração fortaleça nossa decisão de continuar, de enfrentar, de não desistir, de seguir adiante com fé, equilíbrio e confiança, mesmo quando o caminho exige mais de nós. Nesta terça-feira, entramos em um momento mais profundo desta oração, voltado para os períodos mais difíceis da caminhada. Existem situações em que a luta se torna intensa, momentos em que a força parece diminuir, dias em que o coração se sente cansado demais para continuar. Há dificuldades que não escolhem hora para aparecer, elas surgem no meio da rotina, interrompem planos, mudam expectativas, exigem decisões quando ainda não estamos prontos. Nesta oração reconhecemos que existem momentos em que tudo parece pesado, quando o esforço não traz o resultado esperado, quando a repetição do problema gera frustração, quando o cansaço emocional se acumula silenciosamente. Senhor Deus, neste momento colocamos diante de Ti as dificuldades que mais nos machucam, aquelas que tentamos esconder, aquelas que evitamos falar, aquelas que nos acompanham mesmo quando sorrimos por fora. Há pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, outras enfrentam conflitos familiares. Há quem lute contra a insegurança no trabalho. Há quem carregue preocupações constantes com o futuro. Também existem dores que não são visíveis, dores emocionais, feridas do passado, decepções que ainda não cicatrizaram, expectativas que não se cumpriram. Nesta terça-feira, trazemos tudo isso para este momento de oração, não para fugir da realidade, mas para encontrar força para atravessá-la. Pedimos, Senhor, que nos sustente quando a situação parece sem saída, quando as soluções não aparecem, quando a paciência se esgota, quando a esperança fica frágil. Ajuda-nos a atravessar os dias difíceis sem perder o equilíbrio interior. Ensina-nos a lidar com as dificuldades sem permitir que elas nos definam, que possamos enfrentar os problemas sem nos perdermos emocionalmente,
Há momentos em que gostaríamos de desistir, de parar de tentar, de nos afastar para não sentir dor. Hoje reconhecemos esse sentimento sem culpa. Nesta oração, pedimos força para continuar mesmo quando não entendemos os motivos das dificuldades, força para seguir mesmo quando as respostas não chegam, força para permanecer quando tudo parece exigir mais do que podemos oferecer, que possamos aprender a enfrentar cada dificuldade um passo de cada vez, sem pressa excessiva, sem cobranças desnecessárias, sem comparações com a caminhada dos outros. Ajuda-nos a não permitir que as dificuldades endureçam nosso coração, que elas não nos tornem amargos, que não nos façam perder a sensibilidade, que não nos afastem do bem. Nesta terça-feira, pedimos equilíbrio para lidar com as pressões do dia a dia, para enfrentar cobranças externas, para administrar expectativas alheias, para não nos sobrecarregar além do necessário, que possamos aprender a descansar interiormente mesmo em meio às dificuldades, a encontrar momentos de calma, a respirar fundo quando o peso parecer grande demais. Senhor Deus, há dificuldades que nos ensinam a crescer, que nos amadurecem, que nos ajudam a rever prioridades, que nos mostram limites que precisam ser respeitados. Ajuda-nos a enxergar esses aprendizados mesmo quando o momento é doloroso, a perceber que nem toda dificuldade é castigo, que muitas delas são parte do processo de fortalecimento interior. Que esta oração nos ajude a atravessar esta terça-feira com mais serenidade, mesmo que os problemas não desapareçam imediatamente, mesmo que as respostas demorem, mesmo que o caminho continue exigente. Pedimos força para manter a dignidade nas dificuldades, para agir com responsabilidade mesmo sob pressão, para não permitir que o desespero guie nossas atitudes, que possamos enfrentar este dia com mais consciência emocional, sem reações impulsivas, sem decisões precipitadas, sem atitudes movidas apenas pelo medo. Nesta terça-feira, escolhemos continuar apesar das dificuldades, escolhemos não desistir mesmo quando o caminho parece longo, escolhemos confiar que cada passo dado com perseverança tem valor. Que esta oração seja um apoio silencioso durante o dia, que ela nos acompanhe nas decisões difíceis, que ela nos lembre de respirar, confiar e seguir. Seguimos nesta terça-feira sustentados por uma força que não vem do desespero, mas da confiança tranquila de que Deus permanece presente, mesmo nos momentos mais difíceis da caminhada. Nesta terça-feira, esta oração nos convida a permanecer de pé mesmo quando o cansaço se torna intenso. Nem sempre o desafio é vencer algo grande. Às vezes o maior desafio é simplesmente não desistir. Existem dias em que acordamos já cansados, o corpo responde lentamente, a mente parece pesada, o coração carrega uma sensação de desgaste que não sabemos explicar. O cansaço não é apenas físico, muitas vezes ele é emocional, é o resultado de batalhas prolongadas, de esforços contínuos, de situações que parecem não ter fim. Nesta caminhada da vida, existem momentos em que seguimos firmes, mas existem também fases em que apenas continuar já é um ato de coragem. Continuar trabalhando, continuar cuidando, continuar tentando, continuar acreditando. Nesta terça-feira, reconhecemos que há dias em que a força humana não é suficiente, há momentos em que precisamos de um suporte mais profundo, um sustento que vem de dentro, que renova a coragem silenciosamente. Senhor Deus, colocamos diante de Ti o nosso cansaço. Não o escondemos, não o negamos, apresentamos cada peso que carregamos ao longo destes dias. Pedimos força para continuar quando a motivação diminui. Pedimos resistência quando a vontade de parar aparece. Pedimos clareza quando a mente se confunde e o coração se fecha. Muitas vezes, desistir parece mais fácil do que continuar. Abrir mão parece menos doloroso do que insistir. Mas nesta terça-feira, escolhemos permanecer firmes. Ensina-nos a dar um passo de cada vez, a não carregar o peso de amanhã hoje, a não exigir de nós mais do que conseguimos oferecer neste momento. Quando a comparação nos enfraquece, ajuda-nos a lembrar do nosso próprio caminho. Quando a pressão externa nos sufoca, ajuda-nos a encontrar equilíbrio. Quando a solidão se faz presente, ajuda-nos a sentir que não caminhamos sozinhos. Nesta oração, entregamos também o medo de falhar,
o medo de não ser suficiente, o medo de errar novamente. Reconhecemos que esses medos muitas vezes nos paralisam. Pedimos coragem para continuar mesmo com imperfeições, mesmo com dúvidas, mesmo com inseguranças. Nesta terça-feira, escolhemos não desistir de nós mesmos, escolhemos não abandonar os processos que estão em andamento, escolhemos acreditar que cada esforço silencioso tem valor, que esta oração fortaleça o interior, que ela renove a resistência emocional, que ela traga serenidade para enfrentar mais um dia. Quando tudo parece pesado, ajuda-nos a respirar, a desacelerar, a reorganizar os pensamentos, que a força recebida aqui não seja uma força explosiva, mas uma força constante, firme, estável, capaz de sustentar cada passo ao longo da semana. Nesta terça-feira, permanecemos de pé, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo em processo, seguimos confiando que continuar é muitas vezes a maior vitória. Depois de reconhecer o cansaço profundo e a dificuldade de permanecer de pé, esta oração continua convidando o coração a dar mais um passo. Nem sempre esse passo é grande. Às vezes é apenas um passo silencioso, quase imperceptível, mas cheio de coragem. Existem momentos em que não sentimos força alguma, o corpo pesa, a mente se confunde, o coração parece vazio. Mesmo assim, continuar caminhando já é um sinal de resistência interior. Nesta terça-feira, somos chamados a aceitar que não precisamos estar fortes o tempo todo, não precisamos ter todas as respostas, não precisamos entender tudo o que acontece. O que importa é não abandonar o caminho, continuar caminhando, mesmo sem forças. É um ato de confiança profunda. É reconhecer que existe um cuidado maior sustentando cada passo. É escolher não parar mesmo quando a vontade é desistir. Muitas vezes, a maior vitória não está em vencer rapidamente, mas em permanecer fiel ao caminho escolhido, em não deixar que o desânimo defina as decisões, em não permitir que o medo determine o fim da jornada. Nesta parte da oração, colocamos diante de Deus todos os momentos em que pensamos em desistir, as vezes em que sentimos que não daria mais, os dias em que a esperança pareceu distante. Nada disso é escondido. Tudo é apresentado com sinceridade. Continuar caminhando também significa aceitar ajuda, aceitar que não precisamos carregar tudo sozinhos, que existe força disponível mesmo quando não a sentimos claramente. Nesta terça-feira, escolhemos dar mais um passo, não porque tudo está resolvido, não porque o caminho está fácil, mas porque desistir não é a resposta. Que este momento de oração fortaleça o interior, que traga clareza para continuar, que renove a decisão de seguir em frente, um dia de cada vez, um passo de cada vez, confiando que cada passo tem valor, mesmo quando parece pequeno. Depois de decidir continuar caminhando, mesmo sem forças aparentes, esta oração nos conduz a um ponto essencial, a esperança. Não uma esperança ingênua, que ignora as dificuldades, mas uma esperança firme que permanece mesmo quando o caminho se torna pesado. A esperança não surge quando tudo está resolvido. Ela nasce exatamente quando ainda existem perguntas sem resposta, quando os problemas continuam presentes, quando o coração sente que ainda há muito a enfrentar. Nesta terça-feira somos convidados a alimentar essa esperança interior, uma esperança silenciosa, que não depende de palavras bonitas, mas da confiança profunda de que a caminhada tem sentido, mesmo quando não entendemos tudo. Muitas vezes pensamos que esperar é ficar parado, mas a verdadeira esperança é ativa, ela nos move, ela nos ajuda a levantar a cada queda, ela nos faz olhar para frente mesmo quando o passado ainda dói. Existem dias em que a esperança parece pequena, quase apagada, mas mesmo uma chama pequena é suficiente para iluminar a escuridão. O importante não é o tamanho da esperança, mas a decisão de não deixá-la morrer. Ao longo desta oração, permitimos que a esperança se renove dentro de nós. Esperança para continuar lutando. Esperança para enfrentar o que ainda não mudou. Esperança para confiar que cada passo dado tem valor. Mesmo quando o caminho é lento, cada passo conta. Mesmo quando o progresso parece pequeno, ele existe. A esperança nos lembra que continuar já é uma vitória. Nesta terça-feira escolhemos não desistir da esperança.
Escolhemos acreditar que há sentido na perseverança, escolhemos manter o coração aberto mesmo diante das incertezas e assim seguimos em frente, sustentados por uma esperança que não se apoia em circunstâncias perfeitas, mas na certeza de que continuar é melhor do que parar e que cada novo dia traz consigo a oportunidade de recomeçar. Depois de atravessar este caminho de reflexão, força, perseverança e esperança, esta oração chega a um momento de entrega profunda. Não uma entrega feita por quem desistiu, mas uma entrega madura, consciente, de quem escolheu lutar e permanecer de pé. Nesta terça-feira, o coração aprende que nem todas as batalhas precisam ser vencidas com esforço constante. Algumas precisam ser confiadas. Algumas precisam ser colocadas nas mãos de Deus com humildade e confiança. Ao longo desta oração, reconhecemos nossas fragilidades, reconhecemos o cansaço, reconhecemos o medo e as dúvidas que surgem no meio do caminho, mas também reconhecemos que não caminhamos sozinhos. Entregar o coração significa aceitar que nem tudo depende apenas de nós. Significa descansar interiormente, mesmo quando a vida continua exigindo atenção e responsabilidade. Significa confiar que Deus continua agindo, mesmo quando não percebemos imediatamente. Neste momento final, escolhemos silenciar o excesso de pensamentos, escolhemos respirar com mais calma, escolhemos permitir que a confiança ocupe o espaço antes dominado pela ansiedade. A terça-feira pode continuar trazendo desafios, pode continuar exigindo decisões, mas agora o coração está mais firme, mais consciente, mais disposto a seguir sem se perder em preocupações desnecessárias. Que este momento de oração ajude a guardar no interior aquilo que realmente importa, a serenidade diante das dificuldades, a coragem para continuar, a certeza de que cada passo, mesmo pequeno, tem valor. Assim encerramos esta oração levando conosco não apenas palavras, mas uma postura interior diferente, uma postura de confiança, entrega e perseverança para seguir adiante passo a passo, com o coração mais leve e fortalecido.